Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo do módulo de um número real, nessa aula nós veremos as inequações modulares. Vamos lá? Uma inequação modular é uma inequação na qual há incógnitas que aparecem dentro de módulos. Por exemplo, módulo de x maior ou igual a 4. Notem que neste exemplo apenas a variável x aparece dentro do módulo. Porém, de forma mais geral, dentro do módulo podem aparecer expressões de primeiro, segundo grau ou qualquer tipo de função. Vejamos alguns exemplos nos quais nós vamos trabalhar. Notem que no exemplo 2, dentro do módulo, nós temos uma função do primeiro grau, ou, analogamente, uma função afim, da forma x mais 5. No quarto exemplo, nós temos uma função quadrática. Notem ainda que no exemplo 7 nós temos uma expressão modular dentro do meu módulo. No exemplo 9, o módulo aparece em um quociente. E no exemplo 10 nós temos uma subtração de módulos. Além disso, perceba que a variável ela não precisa aparecer apenas dentro do módulo. Nos exemplos 9 e 10, a minha variável x também aparece fora do módulo. Nesta aula, nós vamos ver como resolver cada um desses exemplos. Notem que nós teremos inequações da forma maior, maior igual, menor e menor igual. Para resolver as nossas inequações, a primeira informação que nós utilizaremos será a definição de módulo de um número real, que nós já estudamos em outras aulas. Mas é sempre bom lembrar. Bom, o módulo de um número real x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e o módulo de um número real é menos x se x for menor que zero. Na verdade, nós usaremos a expressão módulo de g de x, onde g de x é uma função. Lembrem-se, nós acabamos de ver exemplos em que dentro do módulo aparecem expressões e não apenas a variável. Então, é muito importante se atentar a expressões desse tipo. Bom, o módulo de g de x, onde g de x é uma função real, é então igual a g de x se g de x for maior ou igual a zero. E é igual a menos g de x se g de x for menor que zero. Notem então que para conseguir tirar o módulo de uma expressão dessa forma, nós teremos que analisar o sinal de uma função. Além da definição de módulo, nós também utilizaremos as seguintes propriedades. Seja x uma variável real e a um número real fixado positivo, então o módulo de x é menor ou igual a se e somente se x está no intervalo fechado menos a. Analogamente, quando eu tenho o sinal apenas de menor, módulo de x é menor que a se e somente se x está no intervalo aberto menos a. Para nos lembrar desta primeira propriedade, seja para o menor igual ou para o menor, nós devemos pensar na interpretação geométrica de módulo. Lembrem-se, o módulo de um número real indica a distância que x está da origem na reta real ao ser representado na reta. Por exemplo, o número real a está a uma distância exatamente a da origem. O número real menos a está a uma distância também a da origem. Dessa forma, o módulo de a é a e o módulo de menos a é a também. Se eu quero encontrar os valores de x que estão a uma distância da origem menor ou igual a a, então faz sentido que esses valores de x estejam no intervalo fechado menos a, pois se x estiver à frente de a, ou seja, se x for um valor maior que a, então a sua distância até a origem será maior que a. Assim como se x for um valor menor que menos a sua distância até a origem também será maior que a. Bom, aqui estou procurando os valores de x que estão a uma distância menor ou igual a da origem.
Então, serão todos os x que estão relacionados a esta posição em verde aqui, ou seja, todos os valores que são maiores ou iguais a menos A e menores ou iguais a A, conforme diz a propriedade. A mesma coisa vale para o menor, com a diferença em que nós não tomamos os extremos, certo? O módulo de um valor x, ou seja, a distância de x até a origem, será menor que A se x estiver nesse intervalo, não considerando os extremos que estão a uma distância exatamente A. Mas aqui eu quero apenas as distâncias menores que A. A ideia para a segunda propriedade é a mesma. Seja x uma variável real e A um número real positivo fixado, então o módulo de x é maior ou igual a A, se e somente se x é maior ou igual a A ou x é menor ou igual a menos A. Por quê? Porque os valores de x que estão a uma distância maior ou igual a A da origem na reta são os valores de x que estão à frente de A ou atrás de menos A. Ou seja, x maior igual a A ou x menor igual a menos A. A mesma coisa vale para o maior. Módulo de x é maior que A, se e somente se x é maior que A ou x é menor que menos A. Então, os valores de x que estão a uma distância maior que A da origem na reta são os valores de x que são maiores que A ou menores que menos A. Vamos repetir mais uma vez então. O módulo de um número real x é maior ou igual a A, se e somente se x é maior ou igual a A, ou x é menor ou igual a menos A. Nenhuma dessas duas sentenças pode ser esquecida na solução dessa inequação. Analogamente, módulo de x é maior que A, se e somente se x é maior que A, ou x é menor que menos A. Nenhuma dessas duas sentenças pode ser esquecida, ok? Senão eu vou acabar encontrando apenas uma parte do meu conjunto solução. Além disso, eu aconselho fortemente que você se lembre da ideia geométrica para se lembrar dessas propriedades, tanto da segunda quanto da primeira que nós já conversamos. Bom, por fim, vamos falar o que aconteceria se A fosse menor ou igual a zero. No caso dessa propriedade 2, se nós considerarmos A menor ou igual a zero, qual seria a solução dessa inequação? Módulo de x maior ou igual a A. Por exemplo, se A for menos 2, quais são os valores reais de x que satisfazem módulo de x maior ou igual a menos 2? Nesse caso, o conjunto de solução seria toda a reta real. Por quê? Nós sabemos que o módulo de x é sempre positivo. Então, para todo valor de x, módulo de x seria maior ou igual a menos 2. E o que acontece no caso da propriedade 1? Se eu considerar A um número negativo, por exemplo, se A for menos 2, módulo de x menor ou igual a menos 2 teria qual conjunto solução? De novo, nós sabemos que módulo de um número real é sempre positivo. Então, quais são os valores de x que satisfazem módulo de x menor ou igual a menos 2? Nenhum valor, certo? Então, nesse caso, quando A é negativo, nós teríamos um conjunto de solução vazio. E se A fosse igual a zero? Bom, se A fosse igual a zero, então nós teríamos módulo de x menor ou igual a zero. E nesse caso, nós teríamos apenas uma solução, x igual a zero, porque módulo de zero é igual a zero. E para nenhum valor de x, nós conseguiríamos o quê? Que módulo de x é menor que zero. Então, neste caso de baixo aqui, se A for zero, o conjunto solução também seria vazio, ok? Por isso, essa exigência para que as propriedades sejam válidas. Bom, como nós vimos nos exemplos iniciais, dentro do módulo da minha inequação, nem sempre nós teremos apenas a variável x, mas toda uma expressão na variável que eu estou considerando.
Então, para resolver as inequações, nós utilizaremos essas 4 propriedades que são uma consequência das 2 propriedades que nós acabamos de ver. Ou seja, se x é uma variável real, há um número real fixado positivo e f de x uma função real, então nós temos o quê? Que módulo de f de x é menor ou igual a A, C e somente C, menos A é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a A. A ideia geométrica é exatamente a mesma, só que agora, ao invés de pensar na distância do valor x, nós podemos pensar na distância do valor f de x. Bom, analogamente, módulo de f de x é menor que A, C e somente C, f de x está no intervalo menos a aberto, sem os extremos, certo? Módulo de f de x é maior ou igual a C e somente C, f de x é maior ou igual a ou f de x é menor ou igual a menos A, não vamos esquecer de nenhuma sentença. Módulo de f de x é maior que A, C e somente C, f de x é maior que A, ou f de x é menor que menos A. Vamos resolver então os seguintes exemplos. Primeiro, módulo de x mais 5 é maior que 3. O nosso objetivo, então, é encontrar todos os valores reais de x que satisfazem esta inequação. Notem que nós estamos exatamente nessa configuração aqui, onde f de x é dado por x mais 5. Dessa forma, nós dizemos que módulo de x mais 5 é maior que 3, C e somente C, x mais 5 é maior que 3 ou x mais 5 é menor que menos 3. Encontrar o conjunto solução, então, da inequação modular corresponde a encontrar o conjunto solução de cada uma dessas inequações do primeiro grau e considerar a sua união, uma vez que, para satisfazer a inequação modular, x precisa satisfazer apenas uma das 2 inequações. Se x satisfaz uma das 2 inequações, já é suficiente para que ele satisfaça a inequação modular. Por isso que nós devemos tomar a união dos conjuntos soluções. Bom, inequações do primeiro grau nós já sabemos resolver. Vamos lá. X mais 5 maior que 3. Bom, x mais 5 é maior que 3, então isso implica que x é maior que menos 2. Dessa forma, o conjunto solução é o conjunto de todos os números reais x que são maiores que menos 2. Aqui eu estou usando a notação de intervalo. Então, S1 é o intervalo menos 2 infinito, aberto no menos 2. Próxima inequação. X mais 5 menor que menos 3. X mais 5 é menor que menos 3, implica que x é menor que menos 8. Passei o 5 para cá, ou seja, subtraí 5 dos dois lados da minha inequação. Então, x menor que menos 8. Então, o conjunto de solução da minha segunda inequação é menos infinito, menos 8, aberto no menos 8, em notação de intervalo. São todos os x que estão nesse intervalo. Dessa forma, o conjunto de solução da minha inequação modular é a união dos dois conjuntos de soluções que eu encontrei. Ou seja, é o intervalo menos infinito menos 8, dado por S2, união com o intervalo menos 2, infinito, dado por S1. Eu também posso escrever esse conjunto de solução em notação de conjunto. Como ficaria? O conjunto de todos os x reais, tais que x é menor que menos 8, dado por esse intervalo aqui, ou x maior que menos 2, dado por esse intervalo aqui. Exemplo 2. Note que o exemplo 2 não está como na configuração anterior e nenhuma das configurações que nós vimos lá nas nossas 4 propriedades. Porém, nós podemos reorganizá-lo de modo a encontrar uma configuração como aquela. Então, o que nós devemos fazer? Bom, nós devemos primeiramente passar o 5 para cá e depois passar o 4 dividindo. Ou seja, 4 módulo de 2x menos 7 mais 5 é menor ou igual a 19, C e somente C,
4 vezes 2x menos 7 é menor ou igual a 14. Então, eu subtraí 5 dos dois lados da minha inequação. Em seguida, eu vou dividir a inequação por 4, que é um número positivo, então o sinal continua o mesmo. Então, eu tenho que módulo de 2x menos 7 é menor ou igual a 14 sobre 4. Bom, mas 14 quartos eu posso simplificar. Então, eu tenho módulo de 2x menos 7 menor ou igual a 7 meios. Agora sim, eu estou em uma das minhas 4 configurações possíveis nas minhas propriedades, que é exatamente essa aqui. Então, como nós procedemos? Nós dizemos que módulo de 2x menos 7 é menor ou igual a 7 meios, C e somente C, de acordo com a minha propriedade. 2x menos 7, que é a expressão dentro do módulo, está no intervalo menos 7 meios, fechado, porque eu tenho um menor ou igual. Tá, e agora? Bom, agora você pode resolver essa inequação. De novo, nós temos uma inequação do primeiro grau, que pode ser ou quebrada em duas inequações ou ser resolvida diretamente. Eu vou resolver aqui diretamente. Então, primeiramente, eu vou somar 7 em toda a minha inequação. Então, nós obtemos aqui, somando 7, que 7 meios é menor ou igual a 2x, que é menor ou igual a 21 meios. Em seguida, eu vou dividir toda a minha inequação por 2 para isolar o x aqui. Então, meu objetivo é isolar o x. Então, nós obtemos que 7 quartos é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 21 quartos, ok? Então, a partir da minha inequação modular, que da forma simplificada, nós aplicamos uma das propriedades conhecidas e, em seguida, resolvemos a inequação do primeiro grau. Obtive esse intervalo aqui, ou seja, esse é o meu conjunto de solução. Então, o conjunto de solução da minha inequação modular é o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior ou igual a 7 quartos e menor ou igual a 21 quartos, ou se não, na notação de intervalo, nós podemos escrever o intervalo 7 quartos, 21 quartos, fechado. Notem que aqui a minha notação está errada, porque como eu tenho menor ou igual, aqui nós devemos usar colchetes. Corrija, por favor, nas suas anotações. Terceiro exemplo. O que nós temos de diferente no nosso terceiro exemplo? Bom, ele está na forma simplificada. Nós não precisamos passar nenhum número somando, dividindo, enfim. A forma está simplificada, porém a expressão dentro do módulo é diferente. Agora apareceu o quê? Uma expressão quadrática, um polinômio de segundo grau. Como que nós procedemos nesse caso, então? Bom, primeiramente, nós vamos aplicar a propriedade. Nós temos uma configuração da forma módulo de f de x menor que 1a. Nesse caso, então, nós temos que toda essa expressão deve variar entre menos a e a, que é o que eu escrevi aqui. Módulo de x² menos 5x mais 5 é menor que 1, c e somente c. Toda essa expressão, x² menos 5x mais 5, é maior que menos 1, que é o meu menos a, e menor que 1, que seria o meu a, está fazendo o papel do meu a. E agora? Bom, agora eu tenho uma inequação do segundo grau. Nós também já sabemos resolver uma inequação de segundo grau. Como eu fiz para resolver aqui? Bom, eu escrevi esta inequação em duas inequações. Então, para que essa expressão seja maior que menos 1 e menor que 1, então eu vou separá-la e resolvê-la separadamente. Então, eu tenho x² menos 5x mais 5 maior que menos 1, proveniente dessa parte aqui, e tenho também que x² menos 5x mais 5 é menor que 1, que é proveniente dessa parte aqui. Como eu fiz então? Bom, primeiramente eu resolvi essa inequação. Somei 1 dos dois lados da minha inequação para ficar com uma expressão o quê? Quadrática maior que zero. Então, nós temos que x² menos 5x mais 5 é maior que menos 1, implica que x² menos 5x mais 6 é maior que zero. E agora? Agora eu devo olhar para essa expressão como uma função do segundo grau e estudar o seu sinal. Como a gente faz o estudo de uma função do segundo grau? Primeiro nós encontramos as suas raízes, desenhamos o seu gráfico para enfim poder estudar o seu sinal. Aqui eu fiz por soma e produto, para ser mais rápido. Então,
A soma é dada por menos b sobre a, no caso 5. O produto c sobre a, no caso 6. Então, para ter uma soma 5 e um produto 6, as minhas raízes devem ser 2 e 3. Além disso, notem que essa função quadrática tem um coeficiente líder aqui, a igual a 1, que é positivo. Então, o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade para cima. Então, nós devemos marcar as duas raízes no eixo x e desenhar a minha parábola. Agora, eu estou interessada nos valores de x que fazem com que a minha função seja positiva, maior que zero. Então, eu estou interessada nessa parte do gráfico. Essa parte do gráfico aqui acontece quando? Acontece quando x varia de menos infinito até 2, aberto no 2, porque eu quero estritamente positivo e não zero, e também de 3 a mais infinito, aberto no 3, porque em 3 a minha função se anula. Então, o conjunto de solução da minha primeira inequação do segundo grau é esse aqui, menos infinito 2, união com 3 infinito, usando a notação de intervalo. E a outra inequação? X² menos 5x mais 5 é menor que 1. Então, nós temos que x² menos 5x mais 4 é menor que zero. Eu passei esse 1 subtraindo aqui. Agora, de novo, eu tenho uma função do segundo grau, estou interessada nos valores de x, nos quais essa função é negativa. Devo encontrar as suas raízes, desenhar o gráfico para poder fazer o estudo do sinal. Bom, aqui nós temos, fazendo novamente por soma e produto, que menos b sobre a é 5 e c sobre a é 4. Dessa forma, eu tenho soma 5 e produto 4. Então, as minhas raízes serão 1 e 4. Marco 1 e 4 aqui. Novamente, eu tenho uma função do segundo grau com coeficiente líder positivo. Então, o gráfico da minha função é uma parábola com concavidade voltada para cima. Representando o gráfico aqui, basta agora considerar os valores de x, onde a expressão é negativa nesse caso aqui. Bom, se eu quero a parte negativa da minha função, então eu tenho que olhar o gráfico abaixo do eixo x, que é essa parte aqui. Então, os valores de x nos quais a minha função é negativa estão entre 1 e 4, considerando o intervalo aberto, porque eu não quero os valores que anulam a função. Então, o segundo conjunto de solução é o intervalo 1, 4. Certo. Voltamos aqui ao conjunto de solução da minha inequação modular. Nós concluímos que x satisfaz a minha inequação modular, c e somente c, x satisfaz ambas as inequações do segundo grau. Notem que aqui eu tenho a palavra e, as duas coisas devem ser satisfeitas. Dessa forma, o conjunto de solução da minha inequação modular é dado pela interseção dos conjuntos de soluções. Então, S, que é o conjunto de solução da minha inequação modular, será S1 interseção com S2. Bom, aqui nós devemos representar os intervalos nas retas e calcular a interseção. Eu não vou fazer aqui porque a gente já aprendeu como é que faz. O resultado é o intervalo 1, 2, união com o intervalo 3, 4. Ou se não, em forma de conjunto, o conjunto de todos os x reais, tais que x é maior que 1 e menor que 2, ou x é maior que 3 e menor que 4, ok? Então, este é o conjunto solução desta inequação. Exemplo 4. Parecido, nós só aplicaremos uma propriedade diferente aqui. Então, nós temos que uma equação quadrática dentro do módulo é maior ou igual a 6. C e somente C, o que acontece? C e somente C, essa expressão é maior ou igual a 6, ou essa expressão é menor ou igual a menos 6, certo? Então, aqui nós temos uma inequação da forma módulo de f de x maior ou igual a a. Então, módulo de f de x é maior ou igual a a, c e somente c, f de x é maior ou igual a a, ou f de x é menor ou igual a menos a. Estou aplicando essa propriedade, ok? E agora, de novo, os valores de x que satisfazem a minha inequação modular são os valores de x que satisfazem ou esta inequação do segundo grau ou esta inequação do segundo grau.
Então, nós fazemos o quê? Calculamos o conjunto de solução de cada uma dessas duas inequações e depois consideramos a sua união, já que eu tenho a palavra ou aqui. Bom, x² menos 5x é maior ou igual a 6, implica que x² menos 5x menos 6 é maior ou igual a zero. Então, vamos fazer o estudo do sinal dessa função quadrática. Bom, novamente nós temos a soma igual a 5 e o produto C sobre A igual a menos 6. Nesse caso, as minhas raízes são menos 1 e 6. Notem, quando eu somo, eu tenho 5. Quando eu multiplico, eu tenho menos 6. Raízes menos 1 e 6. Novamente, a minha função é uma função quadrática com coeficiente líder positivo, então eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Marcando então as raízes e desenhando o gráfico, agora nós precisamos considerar apenas os valores de x para quais o gráfico está acima ou sobre o eixo x, já que eu quero os valores da função maiores ou iguais a zero. Nesse caso aqui, nós podemos perceber então que a função é positiva, ou melhor, maior ou igual a zero, quando x varia de menos infinito a menos 1, incluindo menos 1, porque agora eu também quero os valores iguais a zero, e também o intervalo 6 infinito, considerando também aqui esse valor 6, porque 6 anula a função e eu também estou interessada nesses valores. Então, o conjunto de solução da minha primeira inequação de segundo grau é o conjunto menos infinito menos 1, união 6 infinito. Vamos então para a segunda inequação. Bom, x² menos 5x é menor ou igual a menos 6, então x² menos 5x mais 6, passei o 6 para cá, é menor ou igual a zero. Então, basta eu estudar o sinal desta função quadrática aqui, considerando apenas os seus valores maiores ou iguais a zero. Nesse caso, nós temos soma igual a menos b sobre a, que é 5, e o produto c sobre a, que é 6. Então, as raízes são 2 e 3. Marcamos as raízes e desenhamos o gráfico, que é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o coeficiente líder da minha função é positivo. Bom, quais são os valores então dessa função que são menores ou iguais a zero? Bom, são os valores de x referentes a essa parte do gráfico aqui, ou seja, com x variando de 2 a 3, incluindo 2 e o 3, já que os valores que anulam a função também devem ser considerados. Então, esse é o meu segundo conjunto de solução. O conjunto de solução, então, da minha inequação modular é dado pela união, já que aqui eu tenho uma sentença do tipo ou, dos dois conjuntos de solução, que será dado, então, pelo intervalo menos infinito menos 1 fechado no menos 1, 6 infinito, que está aqui, união com o 2, 3. Aqui eu já coloquei na ordem crescente dos valores. Então, essa é a notação do conjunto de solução como intervalo e como conjunto fica como? Conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, ou x é maior ou igual a 6. Pessoal, é muito importante dizer que aqui eu apenas coloquei a união dos três intervalos, porque ao operarmos esses três intervalos, nós obteremos exatamente isso. Se ao operar o intervalo você obtém uma configuração simplificada, então você deve sempre denotar a configuração simplificada na notação de intervalos, ok? Exemplo número 5. Como nós devemos proceder quando a nossa inequação modular for desta forma aqui? Bom, neste caso, primeiramente nós devemos decompor ou dividir esta inequação em duas inequações. Notem que 1 é menor que módulo de x mais 2, que por sua vez é menor e igual a 7, se e somente se o módulo de x mais 2 for maior que 1 e, simultaneamente, o módulo de x mais 2 for menor ou igual a 7. Dessa forma, o conjunto de solução desta inequação corresponde à interseção
dos conjuntos solução dessa inequação e dessa inequação aqui. Para que x esteja neste conjunto solução, ele deve satisfazer ambas essas condições. Por isso, aqui nós consideramos a interseção. Bom, cada uma dessas inequações modulares nós já sabemos resolver. Vamos lá? Bom, módulo de x mais 2 é maior que 1 se e somente se x mais 2 é maior que 1 ou x mais 2 é menor que menos 1. É uma das nossas 4 propriedades vistas anteriormente. Agora, nós temos, então, duas inequações do primeiro grau, que nós sabemos resolver. X mais 2, a primeira, é maior que 1, implica, então, que x é maior que menos 1. Logo, o conjunto de solução desta primeira inequação do primeiro grau é o intervalo menos 1, infinito. Por sua vez, x mais 2 é menor que menos 1, então, isso implica que x é menor que menos 3. Logo, o conjunto de solução desta segunda inequação do primeiro grau é o intervalo menos infinito, menos 3. Como aqui eu tenho que o módulo de x mais 2 é maior que 1 se e somente se esta condição é satisfeita ou esta condição é satisfeita, isso significa que se x satisfizer uma das inequações, já é suficiente para que ele esteja nesse conjunto de solução. Dessa forma, nós vamos considerar a união desses dois conjuntos de solução para encontrar o conjunto de solução desta inequação aqui. Então, o conjunto dessa primeira inequação é dado pela união desses dois intervalos, menos infinito, menos 3, com menos 1, infinito. Certo? Vamos agora para a outra inequação modular, esta aqui. Nós sabemos, então, que módulo de x mais 2 é menor ou igual a 7 se e somente se essa expressão x mais 2 estiver no intervalo fechado menos 7, 7. De novo, é uma das 4 propriedades vistas inicialmente. Dessa forma, basta resolver essa inequação, que é uma inequação, novamente, do primeiro grau. Bom, subtraindo 2 em toda a minha inequação, nós temos, então, que x varia de menos 9 a 5. Ou seja, para que x satisfaça essa inequação modular, eu preciso que x esteja no intervalo fechado, menos 9, 5. Então, este é o meu segundo conjunto de solução. Agora, o conjunto de solução da nossa inequação primeira é dado, então, pela interseção dos conjuntos de solução S1 e S2. Então, devemos fazer S1 interseção S2. S1 é menos infinito menos 3, união com menos 1 infinito. E nós devemos considerar a interseção desse conjunto com o intervalo menos 9, 5. Ao fazer a operação de intervalos, representando cada um em uma reta, considerando primeiramente a união e depois a interseção, nós obtemos esse intervalo aqui. Menos 3, fechado no menos 9, aberto no menos 3, união com o intervalo menos 1, 5, fechado no 5. Então, este é o conjunto de solução da minha inequação. Se eu quisesse escrever esse conjunto de solução em notação de conjuntos, como ficaria? Ficaria o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a menos 9 e menor que menos 3, ou x é maior que menos 1 e menor ou igual a 5. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 6. Aqui notem que nós temos uma expressão modular dentro de outra. Como nós fazemos então? Bom, primeiramente nós vamos pensar em toda essa expressão dentro do módulo de 2x menos 1 menos 4, como um único f de x. Então, nós estaríamos no caso módulo de f de x menor ou igual a a. Bom, módulo de f de x é menor ou igual a a se e somente se toda a expressão que está dentro do módulo, ou seja, f de x, varia de menos a a. Então, é o que eu escrevi aqui. Nós temos, então, que módulo do módulo de 2x menos 1 menos 4 é menor ou igual a 3, se e somente se a expressão dentro do módulo de 2x menos 1 menos 4, é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Certo? E agora? Bom, agora nós podemos somar 4 em toda a inequação e para obter uma inequação dessa forma aqui.
1 menor ou igual a módulo de 2x menos 1 menor ou igual a 7. Mas notem que esta inequação aqui é uma inequação muito parecida com a do exemplo anterior. Aqui, onde nós tínhamos um módulo variando dentro de um intervalo. Então, a solução é parecida com o que nós fizemos no caso anterior. Então, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. A solução do seu exercício deve ser essa daqui, ok? Então, primeiro é necessário quebrar essa inequação modular em duas inequações modulares e depois aplicar uma das propriedades conhecidas para resolver cada uma delas, considerando a seguir a sua o quê? Interseção, uma vez que módulo de 2x menos 1 precisa ser simultaneamente maior ou igual a 1 e menor ou igual a 7, ok? Exemplo 7. O exemplo 7 é muito parecido com o exemplo 6. O que vai mudar é a propriedade que nós vamos aplicar. Bom, aqui nós temos que o módulo do módulo de 2x mais 1 menos 3 é maior ou igual a 2. Bom, então aqui primeiramente nós olhamos para toda a expressão módulo de 2x mais 1 menos 3 como se fosse o meu f de x. Dessa forma, nós temos que módulo de f de x é maior ou igual a 2, se e somente se f de x é maior ou igual a 2 ou menor ou igual a menos 2, certo? Então, ficamos assim, módulo de 2x mais 1 menos 3 é maior ou igual a 2 ou módulo de 2x mais 1 menos 3 é menor ou igual a menos 2. Novamente, é uma daquelas 4 propriedades que nós vimos inicialmente, certo? Agora, eu posso somar aqui 3 na inequação, assim como aqui, para simplificá-la e colocá-la em uma das formas que a gente sabe resolver. Então, essa inequação fica assim, módulo de 2x mais 1 maior ou igual a 5. E essa inequação aqui fica módulo de 2x mais 1 menor ou igual a 1. Esse ou aqui é proveniente da aplicação da propriedade, certo? Então, agora nós temos duas inequações para resolver. Em cada uma delas, nós também vamos aplicar uma daquelas 4 propriedades, como nós já fizemos várias vezes aqui. Então, ao encontrar o conjunto solução dessa inequação e dessa inequação, nós consideraremos o quê? A união para encontrar finalmente o conjunto solução da minha inequação modular inicial, certo? Então, basta resolver de forma análoga aos exemplos anteriores. O conjunto de solução final que você deve encontrar é esse aqui. Conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é menor ou igual a menos 3, ou menos 1 é menor ou igual a x menor ou igual a 0, ou x é maior ou igual a 2. Tente resolver sozinho. Já o exemplo 8, ele é um pouco diferente. Aqui nós não vamos aplicar uma das 4 propriedades, mas sim vamos aplicar a definição de módulo, ou seja, aquela nossa primeira observação. Temos o seguinte, então, o módulo de 2x menos 1 é igual a toda a expressão que está dentro do módulo 2x menos 1, se toda essa expressão for maior ou igual a 0. Porém, o módulo de 2x menos 1 é igual a menos toda essa expressão aqui, que fica então menos 2x, menos com menos mais 1, se essa expressão aqui, 2x menos 1, for menor que 0. Dessa forma, a gente pode simplificar essa definição da seguinte forma. Módulo de 2x menos 1 é igual a 2x menos 1, se x for igual, maior ou igual a meio, e menos 2x mais 1, se x for menor que meio. O que eu fiz aqui? Bom, primeiramente apliquei a definição de módulo e em seguida nós resolvemos essas inequações aqui do primeiro grau para encontrar o intervalo do x, certo? Então, o primeiro passo é reescrever essa expressão do módulo de acordo com as diferentes sentenças em que ele é definido a partir dos valores de x. Em seguida, nós devemos considerar cada diferente subintervalo de x para então fazer a substituição dessas sentenças aqui na inequação modular que eu desejo resolver. Vamos começar com o primeiro caso. Então, primeiramente, nós vamos considerar o caso em que módulo de 2x menos 1 é igual a 2x menos 1,
ou seja, quando x é maior ou igual a meio. Então, é muito importante anotar o intervalo em que nós estamos trabalhando e considerá-lo ao considerar o conjunto solução. Bom, a inequação que eu quero resolver é essa aqui, x mais 1 sobre módulo de 2x menos 1 menor ou igual a 2. Nesse intervalo em que x é maior ou igual a meio, então nós temos que módulo de 2x menos 1 é igual a 2x menos 1, então eu vou substituir essa expressão, ficando com esta expressão aqui. Agora nós vamos passar o 2 para cá, fazer o mínimo múltiplo comum e obter a expressão simplificada, menos 3x mais 3 sobre 2x menos 1. Notem que eu só fiz algumas manipulações algébricas que vocês já sabem e estão acostumados a fazer. Certo? Então, resolver esta inequação modular neste intervalo de x significa resolver esta inequação aqui. Essa inequação é uma inequação da forma produto-quociente, formada por expressões do primeiro grau. Como nós fazemos então para resolver uma inequação como essa? A gente já aprendeu. Bom, nós devemos então fazer o estudo do sinal desse quociente aqui e depois nos lembrarmos de considerar o intervalo onde estamos trabalhando. Menos 3x mais 3 é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, decrescente, porque o meu coeficiente angular é menos 3. Primeiramente, nós devemos encontrar a sua raiz. Bom, a raiz de menos 3x mais 3 é x igual a 1, então nós marcamos aqui na minha reta. Como essa função é decrescente, então aqui em x igual a 1, nós teremos que a função é zero e a partir de 1 para valores de x maiores que 1, a minha função será negativa. Para valores de x menores que 1, a minha função será positiva, porque ela decresce. Ok. A mesma análise nós devemos fazer para agora o denominador, tomando o seguinte cuidado. O denominador ele não pode se anular. Então, a raiz do denominador ela deve ser retirada da solução final. Bom, 2x menos 1 também é uma função afim, agora crescente, pois o seu coeficiente angular 2 é positivo. Sua raiz é dada por 2x menos 1 igual a zero, que é x igual a meio. Então, nós devemos marcar x igual a meio também na sua respectiva reta, respeitando a ordem crescente dos meus elementos. Como essa função, então, ela é crescente e ela se anula aqui em x igual a meio, então, para valores de x menores que meio, a minha função será negativa. Para valores de x maiores que meio, a minha função será positiva. Como será, então, o sinal do meu quociente? Bom, então agora nós devemos fazer o quê? O estudo dos sinais. Nós sabemos que mais com menos é igual a menos. Mais com mais é mais, menos com mais é menos. E, em seguida, considerar os extremos. Bom, nós sabemos que o numerador, menos 3x mais 3, se anula em x igual a 1. Como ele é um numerador, tudo bem, não tem problema. A gente sabe que aqui ele deve se anular, vai ser igual a zero. Bom, e nós sabemos que a raiz do meu denominador, 2x menos 1, é meio, mas o meu denominador não pode se anular. Então, o meio não deve entrar na solução. Bom, então agora nós temos os sinais do meu quociente, da minha função quociente. E nós devemos o quê? Olhar qual é a exigência da minha inequação. Bom, eu quero todos os valores desse quociente que são menores ou iguais a zero. Todos os valores de x que fazem com que esse quociente seja menor ou igual a zero. Ok, então eu tenho este intervalo aqui, onde meu quociente é negativo, esse intervalo aqui, onde meu quociente é negativo, e no 1 eu sei que ele é zero. Bom, como é um menor igual, então o 1 deve entrar na minha solução também. O meio não, por conta do denominador nulo. Então, como fica a solução em relação a esta parte aqui da minha inequação, a esta exigência? Bom, de acordo com esta exigência, a minha solução é o intervalo menos infinito meio, aberto no meio.
e união, ou seja, mais o intervalo 1 fechado no 1 mais infinito. Então, esta primeira parte aqui, ela é proveniente da solução desta primeira inequação. Mas lembre-se, a gente está trabalhando no caso 1, onde x é sempre maior ou igual a meio. Então, esse valor também, essa exigência, essa inequação também deve ser considerada no conjunto de solução. Então, ao encontrar a solução desse quociente, nós devemos ainda considerar a interseção com o intervalo dado por x maior ou igual a meio, ou seja, com o intervalo meio infinito, fechado no meio por conta do igual aqui. Certo? Devemos então fazer a operação com esses intervalos, que vocês já aprenderam a fazer também. Então, o resultado será o quê? Será um intervalo 1 infinito fechado no 1. Este, pessoal, é o conjunto de solução do meu primeiro caso, quando x varia de meio até mais infinito. E depois? Bom, depois nós temos que analisar o segundo caso. Então, retomando, nosso objetivo é resolver esta inequação modular. Para isso, nós descrevemos a expressão que está no módulo por partes, de forma a separar em duas sentenças dependendo do intervalo em que a minha variável x está. O primeiro caso é substituir o módulo pela primeira sentença, lembrando-se de considerar o intervalo, que foi o que nós acabamos de fazer. Agora, no segundo caso, nós vamos considerar a segunda sentença e o intervalo x menor que meio. Ok. Quando x é menor que meio, então, nós temos o seguinte. A inequação modular que eu estou querendo resolver, ela é equivalente a x mais 1 sobre menos 2x mais 1, pois este é o valor do módulo de 2x menos 1 quando x é menor que meio. Então, nós temos a expressão x mais 1 sobre menos 2x mais 1 menor ou igual a 2. Podemos subtrair 2 nessa inequação, ficamos com essa expressão menor ou igual a 0. Tiramos o mínimo múltiplo comum, fazemos a soma e assim obtemos esse novo quociente. Então, esta inequação modular ela é satisfeita se e somente se essa inequação aqui é satisfeita, mas esta é uma inequação quociente de funções afins, funções do primeiro grau, que nós sabemos resolver. Vamos proceder de forma semelhante. Então, nós temos o quociente 5x menos 1 sobre menos 2x mais 1, que eu quero que seja menor ou igual a 0, e também x menor que meio, que é o intervalo onde eu estou trabalhando agora. Bom, 5x menos 1 é uma função afim, cuja raiz é 1/5. É uma função crescente por conta do coeficiente angular. Dessa forma, em 1/5 a função se anula, para todos os valores de x menores que 1/5 a função será negativa. E para todos os valores de x maiores que 1/5, a minha função será positiva. Em seguida, olhamos para menos 2x mais 1, cuja raiz é meio. Bom, então a minha função se anula exatamente em x igual a meio. Esta é uma função afim decrescente. Então, para valores de x maiores que meio, nossa função será negativa. Para valores de x menores que meio, a nossa função será positiva. Certo? E o quociente, então? O quociente, basta fazer o estudo do sinal. Bom, se eu tenho uma expressão positiva dividida por uma expressão negativa, então nós obtemos uma expressão negativa. Uma expressão positiva, numerador positivo com denominador positivo, me dá então um valor positivo. Numerador negativo com denominador positivo me dá uma expressão negativa, certo? Então, este é o sinal dessa expressão aqui. Lembrando que ela se anula em 1/5 e em meio tem uma indeterminação por conta do denominador, então esse x igual a meio não entrará na solução. Ok, eu estou interessada em que valores para essa expressão? Apenas os valores que são menores ou iguais a 0. Então, esse intervalo aqui, considerando 1/5, mas não considerando o meio. De novo, por conta do denominador. Então, o conjunto de solução desta primeira inequação será menos infinito 1/5, considerando o 1/5, então fechado no 1/5,
união com este outro intervalo, meio infinito, aberto em meio. Além disso, nós temos que considerar o intervalo no qual nós estamos trabalhando nesse segundo caso, x menor que meio. Então, nós precisamos, como o x deve satisfazer essas duas inequações, simultaneamente, então nós precisamos considerar a interseção do conjunto solução dessa inequação com esse intervalo aqui. Então, interseção com menos infinito meio. Fazendo, então, as devidas operações com esses intervalos, conforme nós já aprendemos, nós obtemos um intervalo menos infinito, 1/5, fechado no 1/5. Esse é o conjunto solução do nosso segundo caso. Ainda não acabou. Bom, o que nós fizemos até aqui foi encontrar o conjunto solução para esta inequação modular quando x é maior ou igual a meio, esse foi o conjunto solução encontrado, e encontrar o conjunto solução desta inequação modular quando x é menor que meio, este foi o conjunto solução encontrado. Bom, como esses valores de x contemplam toda a reta real, então, para obter o conjunto solução geral da minha inequação modular, basta considerar a união dos dois conjuntos soluções encontrados. Ou seja, S será igual a S1 união com S2, que é dado então por menos infinito 1/5, fechado no 1/5, união com 1 infinito, fechado no 1. Este é o conjunto solução da minha inequação modular. Se eu quiser escrevê-lo na notação de conjunto, fica assim. S é o conjunto de todos os x reais, tais que x é menor ou igual a 1/5 ou x é maior ou igual a 1. Vamos para o nosso último exemplo. Bom, note que neste caso a minha inequação modular é tal que a variável x aparece tanto dentro do módulo como fora dele. Além disso, nós temos uma subtração de módulos. Então, o que nós precisamos é entender como é cada uma dessas expressões em cada intervalo de x, para que a gente possa, primeiramente, eliminar esses módulos e, em seguida, resolver a inequação. Vamos aplicar, então, a definição de módulo. Módulo de x mais 2 é igual a x mais 2 se x mais 2 for maior ou igual a zero. E é igual ao oposto dessa expressão, ou seja, menos x menos 2, se essa expressão for negativa, se x mais 2 for menor que zero. Simplificando, então, ou seja, resolvendo essas inequações do primeiro grau, nós podemos escrever o módulo de x mais 2 como x mais 2 se x for maior ou igual a menos 2 e menos x menos 2 se x for menor que menos 2. A mesma coisa nós devemos fazer para o módulo de x menos 3. Então, x menos 3 é x menos 3 se x menos 3 for maior ou igual a zero, e é menos x, menos com menos mais 3, se x menos 3 for negativo. Novamente, resolvendo essas inequações, nós temos então que o módulo de x menos 3 é igual a x menos 3 se x for maior ou igual a 3 e menos x mais 3 se x for menor que 3. Então, o nosso primeiro passo está feito, entender como são essas expressões aqui em cada intervalo de x. A seguir, nós devemos calcular como é esta subtração de acordo com cada intervalo. Como fazer isso? Bom, primeiramente nós vamos considerar uma reta para a expressão módulo de x mais 2 e considerar aqui o que nós encontramos. Bom, módulo de x mais 2 é x mais 2 para valores de x maiores ou iguais a menos 2. Então, nós marcamos o menos 2 aqui e nós sabemos que nesse intervalo minha expressão vale x mais 2. Para valores de x menores que menos 2, módulo de x mais 2 é menos x menos 2. Então, eu estou seguindo esta regra aqui. A seguir, nós consideramos uma reta para o módulo de x menos 3. Devemos marcar o 3 respeitando a ordem crescente em relação ao ponto da minha expressão anterior. Bom, então o 3 estará à frente do menos 2. Ok. Pelos nossos cálculos, se x é maior ou igual a 3, então o módulo de x menos 3 é x menos 3. Se x for menor que 3, então para valores de x menores que 3, a minha expressão é menos x mais 3.
Agora nós devemos considerar uma terceira reta que representará o valor da minha expressão módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 3, marcando os respectivos pontos. Bom, agora fazemos assim. Como nós queremos o módulo de x mais 2 menos o módulo de x menos 3, então, para valores de x menores que menos 2, nós temos que essa expressão é menos x menos 2 menos x mais 3. Então, nós temos menos x menos x, ou seja, menos x mais x, que é 0, e menos 2 menos 3, que é menos 5. Eu estou fazendo essa expressão menos essa. Encontrei o menos 5. Então, essa expressão módulo aqui, ela é igual a menos 5 se x for menor que menos 2. Se x for maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3, nós temos essas respectivas expressões para cada um dos módulos e fazendo a subtração, então, para encontrar essa, nós temos x mais 2 menos x mais 3, então nós temos x menos x, é x mais x que é 2x, 2 menos 3 é menos 1. Então, nós temos a expressão 2x menos 1. Mesma coisa aqui, x mais 2 menos x menos 3, nós vamos ficar com x menos x 0, 2 menos 3 é 2 mais 3, que é 5. Então, nós encontramos o seguinte, módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 3 é menos 5, se x é menor ou igual a menos 2, 2x menos 1, se menos 2 é menor que x menor ou igual a 3, e 5 se x é maior que 3. E agora? Bom, agora eu vou passar esse x para cá, para ficar com as variáveis todas do mesmo lado da inequação, e vamos substituir cada uma dessas expressões de acordo com o seu respectivo intervalo para calcular esta inequação aqui, já que os módulos serão eliminados. Vamos lá. No primeiro caso, nós vamos considerar o intervalo x menor ou igual a menos 2. Assim como no exemplo 8, nós precisamos marcar esse intervalo e considerá-lo na hora de procurar o conjunto solução. Ok. Bom, quando x é menor ou igual a menos 2, módulo de x mais 2 menos módulo de x menos 3 é igual a menos 5. Então, nós vamos substituir toda essa expressão por menos 5. Sendo assim, a minha inequação fica menos 5 menos x maior que 0. Ou seja, essa inequação ela é satisfeita se e somente se x é menor que menos 5. Agora, eu devo considerar esse intervalo e mais o intervalo no qual eu estou trabalhando para encontrar o conjunto solução dessa equação nesse intervalo aqui. Ou seja, meu primeiro conjunto solução é o intervalo menos infinito menos 2, devido a essa condição, e interseção com menos infinito menos 5, devido a essa condição. Para que x satisfaça essa equação, é necessário aqui que x seja menor ou igual a menos 2 e menor que menos 5, por isso a interseção. Então, o intervalo obtido foi o menos infinito menos 5. No segundo caso, nós vamos considerar o segundo subintervalo. Então, x variando de menos 2 a 3, aberto no menos 2 e fechado no 3. Neste caso aqui, a minha expressão, a minha subtração de módulos, ela é igual a 2x menos 1. Então, nós temos que essa inequação é equivalente a, no lugar dessa expressão, nós colocamos 2x menos 1 menos x. Então, resolvendo, nós temos que isso acontece se e somente se x for maior que 1. Bom, então, o meu conjunto de solução será o quê? X maior que 1 e interseção com o intervalo menos 2, 3, aberto no menos 2, fechado no 3, que é o que eu estou considerando aqui. Então, aqui seria o conjunto de solução se eu não tivesse uma restrição no meu intervalo, se eu estivesse em toda a reta, mas nós estamos trabalhando apenas nesse caso, por isso, ao encontrar o conjunto de solução, nós ainda precisamos interceptá-lo com o intervalo que eu estou trabalhando. Bom, ao calcularmos essa interseção, nós obtemos então S2, o intervalo 1, 3, fechado no 3, aberto no 1. Por fim, no meu terceiro caso, nós vamos considerar o intervalo x maior que 3,
onde essa expressão aqui, essa subtração de módulos, é igual a 5. Então, esta inequação, que é a inequação que eu quero resolver, ela é maior que zero, 6 somente C, 5 menos x é maior que zero. Ou seja, 6 somente Cx é menor que 5. Então, esse seria o meu conjunto solução se eu estivesse trabalhando em toda a reta, mas eu tenho mais essa restrição aqui. Então, o meu conjunto solução será a interseção deste intervalo com este aqui, ou seja, menos infinito 5, interseção com 3 infinito, que me dá então o intervalo 3, 5. Qual é o conjunto solução, então, final da minha inequação? Bom, eu tenho um conjunto solução para quando x é menor ou igual a menos 2, outro conjunto solução para quando x está entre menos 2 e 3 e outro conjunto solução para quando x é maior que 3. Então, o conjunto solução final será a união desses três conjuntos soluções, que é então dado por menos infinito menos 5, união com 1, 3, união com 3, 5. Que me dá então o intervalo menos infinito menos 5, união com 1, 5, ao fazer as devidas operações com esses intervalos. Colocar cada um deles na reta e considerar a união. Certo? E se eu quiser escrever esse conjunto de solução na notação de conjunto? Então fica assim, conjunto de solução da minha inequação modular é o conjunto de todos os x reais, tais que x é menor que menos 5 ou 1 é menor que x, menor que 5, ok? E assim nós encerramos a nossa aula. Essa parte de inequação modular exige muito treino, uma vez que nós temos diversos tipos de inequações, ok? Bons estudos então e até a próxima aula!